Todos podem estar sentados. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Peço que os irmãos abram em 1 Coríntios. 1 Coríntios 1, versículo de número 17. A palavra do Senhor diz: porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensato a sabedoria deste mundo? Considerando que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Somente até o versículo de número 21. Antes de começar a discorrer o texto, eu queria contar uma ilustração, né? E o contexto do texto que Paulo vai dizendo. Aqui Paulo ele está advertindo o povo de Corinto, porque eles estavam em brigas entre si, não brigas necessariamente violentas, mas em discussões quanto às doutrinas de grandes apóstolos. Tanto que em versículos anteriores, no versículo 12 especificamente, ele diz: refiro-me ao fato de um de vós afirmar: eu sou de Paulo, enquanto o outro declara: eu sou de Apolo, e outro: eu sou de Pedro, e outro ainda: eu sou de Cristo. Então Paulo ele vem aqui advertindo o povo de Corinto sobre essa divisão da igreja que estava acontecendo. Como já foi dito aqui mais cedo, que a gente precisa da união. É muito importante a união dentro da igreja. A gente não pode estar desunido, porque a gente é um corpo. Como o Mateus disse aqui, se a gente retira um dedo do nosso corpo, esse dedo não sobrevive e o corpo sentirá falta. Então, a gente sempre precisa estar em união. É isso que Paulo vem dizendo aqui ao povo de Coríntios. E ele vai fazer um contraste nesse texto entre a louca sabedoria de Deus e a sabedoria louca do ser humano. Depois eu vou explicar mais sobre isso. Aí eu gostaria de dar essa ilustração que eu falei. Então vamos imaginar que existe uma montanha muito alta, e lá em cima dessa montanha, no topo dessa montanha, existe uma luz de conhecimento, um tesouro de conhecimento. E até essa montanha, bem na frente, na entrada dessa montanha, para subir até esse tesouro, tem uma escadaria gigantesca. E aí, muitas pessoas olham essa montanha e dizem que no alto dessa montanha existe esse tesouro de conhecimento. Então, o que essas pessoas fazem? Elas vão e começam a subir essa escada dizendo que elas precisam fazer alguma coisa para adquirir esse conhecimento, adquirir esse grande tesouro. Só que aí vem um homem e ele mostra que ao lado da escada tem um elevador. E ele fala: é só subir esse elevador aqui e você chega lá em cima. Você não precisa subir essa escada. É só isso. Não precisa subir a escada. Tem aqui o elevador. E aí essas pessoas que estão subindo a escada começam a dizer: esse cara tá louco.
Oxe, como que o tesouro supremo do conhecimento, eu não vou precisar fazer nada, é só subir o elevador? Eu tenho que subir a escada. Eu preciso me esforçar. Preciso subir cada degrau para conseguir adquirir o conhecimento, esse tesouro do conhecimento. E aí, a maioria das pessoas subiram a escada. Poucos subiram com o homem pelo elevador. E essa é basicamente vamos dizer assim, o que acontece na humanidade em relação ao cristianismo. Jesus, ele vem dizendo uma palavra muito simples, que é: sigam a mim, desfaçam de vocês mesmos e vocês alcançarão a salvação. É só isso. Pela fé no meu sacrifício. Ou seja, imagine que então o homem esteja movendo esse elevador. É só vocês acreditarem no meu sacrifício que vocês terão o prêmio eterno. Aleluia. Porque se vocês subirem essa escada, vocês não vão conseguir chegar. Porque o que ninguém sabe que está lá embaixo, antes de subir a escada, é que no final dessa escada, antes de chegar nesse tesouro, tem um abismo. Então, mesmo que você subir toda essa escada, você não vai conseguir chegar no tesouro, porque vai ter um abismo entre o tesouro e a escada. Com essa ilustração, eu queria abrir o texto. E no versículo de número 17, Paulo ele vai dizer: porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Ele não veio pregar pelos conhecimentos dele. Todos nós sabemos que Paulo ele era um homem de rico conhecimento. Ele foi discípulo de Gamaliel, ele era um doutor da lei, ele era o cara. Na época, ele era o cara. Ele sabia de tudo, ele era rico em todo tipo de conhecimento da época, tanto da palavra quanto de filosofia, enfim. E o que ele está dizendo aqui é que ele não veio pregar o Evangelho de Cristo através dessas palavras dele, deste conhecimento dele. Para que o quê? Para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Porque o que acontece se a gente tenta proclamar esse Evangelho através de nós mesmos? Nós estamos fazendo com que o sacrifício de Cristo seja em vão. A gente simplesmente anula o que Cristo fez na cruz e a gente fala assim: eu consigo sozinho e eu sou capaz. E eu sou suspeito para falar porque eu sempre fui uma pessoa muito observadora, fui muito questionador. Meu pai até fala que eu questiono demais, que eu pergunto demais, mas eu sempre gostei de estar buscando novos conhecimentos. Amém. Seja o que fosse, se é interessante para mim, eu gosto de estar buscando. E eu tenho planos de faculdade, que eu gostaria de fazer faculdade de Direito como profissão, mas como hobby eu tenho por volta de 6 faculdades que eu quero fazer. Então, o conhecimento é uma coisa que é atrelada à minha vida. E, inclusive, eu, o Matheus e um colega nosso, Gabriel, a gente estava lendo um livro de filosofia do Sertilanges, que é a vida do intelectual. E assim, se você for ver qualquer livro de filosofia ou qualquer artigo científico, coisa do tipo, você vai ver que se você começar a ler, você acha que você é uma pessoa analfabeta, você acha que você não fez nada da sua vida. Você pode ter estudado 12 anos, você pode ter estudado 20 anos, você fala: eu não sei de nada, eu preciso ler 50 livros para entender o que o cara falou aqui. E foi a experiência que eu e o Matheus e o Gabriel tivemos, que a gente leu só o prefácio do livro e a gente discorreu por acho que foi umas 6 semanas, por aí, só o prefácio do livro. A gente não chegou nem na introdução.
Então, todo tipo de filosofia humana é exatamente assim. É muito complexa, ela é muito detalhada, ela é muito discorrida. É assim que o ser humano ele faz o seu conhecimento, com a complexidade. E é diferente de Deus. Deus é simples. Apesar de parecer complexo, ele é simples. Ontem eu e o Naldo e o Matheus a gente estava conversando aqui sobre isso, e eu até comentei, né, que se a gente pegar toda a carga teológica que o ser humano já fez, a gente poderia escrever mais de 1000 Bíblias. Só que a Bíblia é só uma, porque Deus é simples e o homem quer deixar complexo. No versículo 18, então ele diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Glória a Deus. Amém. Meu pai estava ouvindo esses dias um podcast, não um podcast, seria mais um diálogo, né? Entre, quase o mesmo. Sim. Entre o Adalto Lourenço, Rodrigo Silva. o Rodrigo Silva e o Marcos Lourinho, exatamente. E eles começam a discorrer sobre todo tipo de assunto teológico. E eles começam a perceber que a maioria das coisas que a ciência diz que o homem apresenta é, na verdade, um reflexo das antigas mitologias. Eles chegam num ponto do debate que eles percebem que a maior parte da ciência é um reflexo das antigas mitologias. E que o único livro, o único tipo de estudo que é diferente é a Bíblia do cristianismo. Amém. Que é algo totalmente diferente do que é pregado na ciência, do que é dito na ciência. O que eu estou dizendo aqui não é que a ciência é inútil, não é isso. Mas a maioria dos pontos, tem muitos pontos falhos, a ciência ela não é completa, ela se muda muito, e a Bíblia nunca se muda. A Bíblia se renova, e ela é mais atual do que o último jornal que foi colocado em rede. Aleluia. É isso que é impressionante. É um livro só, que fala do início ao fim, daquilo que já aconteceu e daquilo que ainda vai acontecer. Mas ele é simples em sua essência. Só da criação do universo, só da origem do universo, existem centenas de teorias sobre como surgiu o universo. Só que em Gênesis, Deus ele simplesmente coloca que em 6 dias ele criou o universo, como ele criou o universo, e todas as coisas que existem nele, de forma simples, simplesmente com o poder da sua palavra. Amém. É esse o Deus Altíssimo que servimos. Glória a Deus. Ele disse: haja luz e houve luz. E dito isso, as pessoas ainda tentam, as pessoas ainda ficam numa teimosia dizendo que tudo é muito complexo, tudo é muito meticuloso, tudo. Eu sei que as coisas são complexas, só que elas são complexas ao nosso olhar limitado, porque Deus é ilimitado, ele é transcendente. Ele não tem um limite, ele não tem tempo, ele não tem espaço, ele não tem limite da sua capacidade. Para ele é tudo muito simples, e ele discorreu tudo e fez de tudo de forma muito simples. E ele passa para o versículo 19, que é muito interessante. Ele diz assim: porquanto está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Essa é uma citação, né, que ele diz assim, porque por quanto está escrito. Paulo ele vai citar Isaías. Eu vou ler aqui para os irmãos, mas não precisa ver se o Matheus quiser mostrar. Ele diz assim, Isaías 29:14: o que me resta é continuar
apavorar este povo com obras maravilhosas e feitos assombrosos, a fim de que o conhecimento dos seus sábios pereça e a inteligência dos seus pensadores se desvaneça. Isaías ele escreve isso aqui, e aí depois, logo em seguida, em alguns capítulos depois, no capítulo 37, versículo 36, acontece isso. Em seguida, o anjo de Yahvé, ou do Senhor, saiu e matou 185.000 homens, guerreiros, no próprio acampamento assírio. Assim que o povo se levantou ao raiar da manhã seguinte, só havia cadáveres espalhados pelo local. Então, Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive, e lá permaneceu. Aí sucedeu que certo dia, estando ele prostrado no templo de seu Deus, Nisroque, seus próprios filhos, Adrameleque e Sharezer e Sarezer, se aproximaram sorrateiramente e o assassinaram à espada. Então fugiram para a terra de Ararat, e seu filho chamado Esaradom assumiu o trono da Síria como seu sucessor. Então, aqui, o povo de Israel, eles estavam tendo uma afronta à Síria, um exército que na época era um dos exércitos mais poderosos da época, do mundo. Não tinha um exército que se punha à frente do exército assírio e falava: a gente ganha. Eles eram os caras em questão militar. E como o profeta Isaías, o profeta Isaías tinha dito, que não basta para mim só fazer feitos milagrosos para que a sabedoria dos homens desapareça. O que ele estava dizendo? Que Deus iria fazer algo tão surpreendente e ao mesmo tempo tão simples que destruiria todo tipo de estratégia que o povo estava tentando fazer para derrotar ou para pelo menos se defender do exército assírio. Porque eles estavam tentando se reagir. Se um país é afrontado, ele não vai ficar boiando na maionese enquanto tem um exército vindo atacar o seu país, Só que aí Deus envia um anjo, somente um. E ele mata 185.000 soldados em uma noite. Gente, eu não sei se eu estou impressionado demais, mas eu sempre me impressiono com esse texto. É um texto que eu já passei várias vezes, inclusive eu tenho repassado ele por causa da série que eu estou fazendo, de angiologia, de demonologia, mas é uma passagem incrível. Como que um anjo só matou 185.000 soldados numa noite? Então Deus mostra o seu poder sublime, o seu poder transcendente, simples, destruindo a sabedoria dos homens. E Paulo, ele vai dizer que destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Então, essa passagem de Isaías, ela tem um sentido presente naquela época, só que ela também tem um sentido escatológico. O que Paulo está dizendo aqui? Que Deus, ele vai destruir toda a sabedoria que já foi tida pelo ser humano, pela humanidade, no fim dos tempos. Por quê? Porque ele vai resolver, e ele já disse na sua palavra, todos os mistérios que a humanidade não resolveu em milhares de anos, simplesmente com uma palavra. Aqui, quais são os mistérios que eu estou falando? Que seriam os 3 maiores mistérios da humanidade, que é a nossa origem, a nossa identidade e o nosso destino. Da onde viemos, quem nós somos e para onde vamos. Deus, ele resolve todos esses problemas, tanto na Bíblia, e ele vai consumir essa ideia no final dos tempos, destruindo qualquer coisa que seja de sabedoria humana, qualquer coisa
que seja de próprio fruto da inteligência humana. Simplesmente numa escrita, num estalar de Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Amém. Ele é um Deus simples, porém o mais poderoso, acima de tudo que existe. Ele é o que criou os céus e a terra, que criou o universo. Aleluia. Com o poder das suas palavras. E ele sabe de todas as coisas. Glória a Deus. Não tem sabedoria alguma que se equipare à sabedoria de Deus. Como Paulo diz, né, que o irmão Nalo também falou ontem, quem poderia entender os seus caminhos? Ninguém. Essa é a resposta. É bem simples. Ninguém. E aí no versículo 20, Paulo vai dizer: onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tomou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? E aí, falando também de filosofia, eu gostaria de retomar um ponto da filosofia que é bem conhecido, que é a alegoria da caverna de Platão. O que vai dizer, né, para dar uma recapitulada rápida? Essa alegoria ela vai dizer simplesmente que a humanidade está presa dentro de uma caverna que é escura, presa a correntes, e que para você alcançar o conhecimento você teria que sair dessa caverna. No final do conto, né, dessa alegoria, um filósofo ele sai dessa caverna, ele é liberto, né, ele consegue se libertar e ele sai da caverna e vê a luz. Ele é iluminado pelo conhecimento. Basicamente, para resumir, é isso. E o que vai dizer que, né, ele realmente encontrou o verdadeiro conhecimento. O que Paulo está dizendo aqui esse filósofo ele não saiu da caverna. Ele ainda está lá dentro. Ele ainda está cego e está preso pelo seu próprio conhecimento, pela própria perspectiva de conhecimento que ele acha que tem. Por quê? Porque nenhum conhecimento até hoje conseguiu chegar a Deus. Nenhum conhecimento ainda hoje conseguiu explicar a origem do universo. Nenhum conhecimento ainda conseguiu prever o nosso destino. Então, todo esse conhecimento, toda essa ciência, toda essa teologia, toda essa filosofia é inútil. É simplesmente inútil. Não serve para nada. Para nós aqui, nessa terra, ela trouxe grandes avanços. A gente tem grandes avanços hoje científicos, tem grandes avanços tecnológicos, né? Cada vez as coisas vão evoluindo. A própria Bíblia diz que a ciência evolui. Daniel, né, diz que a ciência cresceria. Isso é claro, é uma consequência, não tem como o conhecimento ficar parado. E basicamente Paulo vai dizer que Deus tornou completamente insensata a sabedoria deste mundo. E aí a gente pode falar, que eu falei da alegoria de Platão, se um filósofo antigo, né, da época de Platão, da época de Sócrates, da época de Aristóteles, naquela época eles não tinham o mesmo conhecimento que a gente tem hoje. Assim como o Mateus disse ontem, que a gente está na era da informação. Uma criança tem acesso a mais dados e informações do que um grande filósofo da antiguidade. Mas aí que chega a questão dos mistérios que eu falei. Se um filósofo da antiguidade pudesse viajar no futuro e chegasse até hoje na maior faculdade, na faculdade mais especializada do planeta, e chegasse assim: vocês descobriram os mistérios do mundo? A única resposta possível que essas pessoas teriam é: não, nós não descobrimos. Nós estamos estagnados no tempo, porque enquanto a gente tenta fazer algo com a nossa própria sabedoria, com o nosso próprio conhecimento, a gente continua assim, estagnado no tempo. Porque o único que
transcende o tempo é Deus. Então a gente precisa da sabedoria de Deus. Porque Ele conhece todas as coisas, porque Ele fez todas as coisas, Ele está aqui antes de todas as coisas. Não existe algo que Deus não tenha conhecimento, que Deus não saiba. É simples. Ele estava antes de tudo e Ele criou tudo. Ele conhece todas as coisas. Amém. E aí, no versículo de número 21, Paulo vai dizer: considerando que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus para salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Isso é muito interessante. E Paulo mesmo ele vai dizer da loucura da proclamação da sua mensagem, porque como ele disse, para aqueles que estão perdidos, a proclamação do Evangelho, essa mensagem do Evangelho, todas as escrituras sagradas são loucura. Porque imagina aí você chegar para um cara que ele é um professor como o Adalto Lourenço, que a gente já citou aqui, como o Rodrigo Silva, e falar assim: a sua pesquisa não vale de nada, porque um homem, muito tempo atrás, há 2000 anos atrás, morreu numa cruz, numa montanha chamada Gólgota, e simplesmente se resume tudo a isso: a crer ou não crer. Você chega, essa pessoa que está estudando aí a vida toda vai falar: você está maluco? Como que você pode me dizer que um homem, né, um homem judeu resolveu tudo que a gente tinha para resolver? Ele só viveu o quê? 33 anos? Não, ele não viveu 33 anos. Ele ainda está vivo e ele é eterno e ele não tem começo. É por isso que ele resolveu todos os mistérios do mundo. Amém. Glória a Deus. Ele não viveu 33 anos. Essa foi uma pequena passagem pela Terra. E hoje eu estava ouvindo uma música e é interessante que diz assim: o maior acontecimento, né, do universo, o maior acontecimento dessa Terra, não foi o homem ter pisado na Lua, mas foi o dono da Lua ter pisado na Terra. E é simplesmente o que resume a nossa vida, o Evangelho da cruz, do sacrifício de Cristo. O dono da Lua pisou na Terra. E a gente simplesmente tem que se sentir honrado, a gente tem que se sentir agradecido o tempo todo. A gente tem que simplesmente se unir e nos entregar a essa palavra, nos entregar a Cristo, nos entregar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa vida, de todo o nosso esforço, de todo o nosso respirar. Amém. Aleluia. O nosso ar que a gente respira é por causa dele. A gente tem que respirar para ele, porque todas as coisas são por ele e para ele. Amém. Glória a Deus. E o que ele diz aqui? Paulo ele vai dizer que ninguém chegou a Deus, mas Deus se fez revelar. Quem foi o homem mais sábio dessas escrituras? Salomão. Todos nós conhecemos a história de Salomão. Só que ele não é sábio porque ele nasceu com um dom, ou mesmo que fosse, esse dom não era por causa dele, era por causa de Deus. Deus deu o dom. Ele chegou a Salomão e falou: peça o que tu quiseres. Então, Salomão não conheceu a Deus. Deus fez-o conhecer a Salomão. Aleluia. Em 2 Coríntios 12, 9, eu peço que o irmão Mateus abra aqui. Diz assim: entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. O que eu queria dizer com esse texto é que a gente deve simplesmente tirar a nossa questão de o que a gente sabe, e
e simplesmente nos entregar a nossa mente a Cristo, porque Ele sabe. Se a gente se desfazer de toda a nossa carga científica, de toda a nossa carga de estudos, independente de quem você seja, independente de quanto você estudou, se a gente deixar o Criador assumir o volante, a gente está feito. Amém. Não precisa de mais nada. Glória a Ele Deus. diz: a minha graça te é suficiente. A minha graça te basta. Em outras versões. Amém. Em Mateus 16,15, o último texto, ele diz assim: então Jesus interpelou: mas vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, grande Pedro, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém. E ele continua: ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás nos céus. Glória a Deus. Amém. E Pedro, eu acho que é a pessoa que mais pode falar disso. Que o conhecimento de Deus é eterno, é soberano e é simples. E a sabedoria humana não tem valor. Porque tudo na vida de Pedro, ele sempre estava ali com Deus, ele sempre estava ali com Cristo. Aleluia. Cristo ajudou ele no trabalho dele, com a pesca maravilhosa. Cristo cuidou da família de Pedro, curando a sua sogra. Cristo estava o tempo todo com Pedro. Ele fez Pedro andar sobre as águas. Amém. Glória a Deus. E, como a minha mãe gosta de falar, o Pedro renovado, que escreveu as cartas de Pedro, ele escreve coisas maravilhosas, coisas muito profundas, sendo que era um homem inculto, ele era um homem que não tinha doutorado, ele não tinha faculdade, ele não tinha curso técnico, ele não tinha pós-doutorado, ele não tinha mestrado, ele não era ninguém, se você for falar de aspecto intelectual, mas ele foi o cara, conhecido até pela Igreja Católica como o primeiro Papa. Esse cara é a prova de que o conhecimento humano pode ser, você pode pegar aqui, imagina que o conhecimento humano é uma folha de papel, você pode amassar essa folha e jogar no lixo, porque nenhum conhecimento chega a Deus, nenhum conhecimento humano consegue chegar a Deus, consegue te fazer chegar a Deus. O que te faz chegar a Deus é Ele próprio. Aleluia. Glória a Deus. Pedro diz que Jesus é o Filho de Deus não por ele, mas pela revelação de Cristo, Amém. pela Glória a Deus. revelação do Pai que está nos céus, assim Amém. diz Jesus Glória a Cristo. Deus. Aleluia. Então, para concluir, o que Paulo está dizendo aqui? Que não importa a doutrina, não importa o conhecimento, não importa quem você acha que você deve seguir. A única pessoa que você deve seguir com toda certeza, com toda firmeza, é Jesus Cristo. Porque Ele te leva aos caminhos celestiais. Mesmo com a sua simplicidade, mesmo com aquela criação de Gênesis que foi em 6 dias, simples, com o poder da tua palavra, Ele que te leva aos céus. Ele que te leva à salvação. Não por nós, mas por Ele. E para juntar o que o Mateus estava falando aqui de união, é basicamente isso. Nós devemos estar unidos. Nós devemos estar unidos, nos ajudando aos outros que precisam, ajudando aqueles que estão perdidos. Porque senão, basicamente, todos acharam que Jesus é loucura, que a palavra de Jesus é loucura, que a palavra de Deus é loucura. E todos nós sabemos que ela não é. Na verdade, ela é a palavra mais sábia que existe. E, na verdade, a loucura é o que as pessoas dizem. A sabedoria humana é a loucura. É a grande loucura que existiu. Apesar de tudo que alcançou, não alcançou nem um quarto, nem um terço, nem metade, nem nada do que Deus poderia alcançar em um mísero segundo. Então, que a gente não venha nos
inspirar em homens, não venhamos nos inspirar em doutrinas, em denominações, em profissões, em estudos, em faculdades, mas que a gente simplesmente olhe para Cristo e continue andando. Porque Ele é a luz. É por isso que Paulo aqui diria para Platão: o filósofo não saiu da caverna, porque ele não olhou para Jesus, ele olhou para si mesmo. Ele simplesmente olhou a escuridão que estava dentro de si e achou que ele tinha um conhecimento. É por isso que é uma frase muito reconhecida, que é: a única coisa que sei é que nada sei. É a única coisa que a gente pode falar de sábio, é isso. Só sei que nada sei. Porque o único que sabe alguma coisa é aquele que está nos céus. Amém. Amém. Que nós possamos somente e todo dia, todo momento, servir a Ele, que é o Deus que, Altíssimo que está nos céus. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né?